Ecos da mente, silenciando os inimigos internos. Eu costumo dizer que quando eu era pequena tinha uma canção de carnaval que dizia: esse carnaval não vai ser igual aquele que passou, eu não brinquei e você também não brincou. Esse Setembro Amarelo tem que ser diferente. Já passou da hora da gente só falar de saúde mental em setembro, só falar de doenças mentais, de suicídio em setembro. A situação dos transtornos mentais no Brasil e no mundo já é uma epidemia há muito tempo. Então está na hora da gente entender que Setembro Amarelo é o mês inteiro. Então a gente elaborou esse evento justamente para dar largada para muitos e muitos anos de Setembro Amarelo, mas que Setembro Amarelo seja o ano inteiro. Hoje a gente vai começar falando algumas coisinhas sobre o cérebro, funcionamento cerebral e por que tem tanto adoecimento e tanto transtorno mental. Não se esqueçam também, gente, que no final da palestra eu vou entrar ao vivo para vocês poderem conversar comigo, tirar as dúvidas, para a gente mobilizar. Não vale sair desse evento da mesma maneira que vocês entraram. Vocês têm que sair muito melhor. Ter conhecimento, ter autoconhecimento, determinação, coragem para assumir desafios e principalmente para você silenciar seus inimigos internos. E a gente começa aqui e agora. Primeira coisa, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução do cérebro humano. E eu gosto muito dessa frase: somos bebês se comparados à idade da Terra. Muita gente se arvora em dizer que é normal. Aquela pessoa que fala assim: não, eu não tenho nada, o fulano não tem nada, como se sempre os outros tivessem cérebros disfuncionais. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês: o nosso cérebro é absolutamente passível de falhas. Eu diria até o seguinte: o normal é ter disfuncionalidades, não muito graves, que impeçam a nossa vivência. Mas nós temos cérebros que ainda dentro da escala da evolução são bebês. E a gente vai ver isso agora. Para vocês terem uma ideia, só o planeta Terra, que é a nossa casa nesse universo, tem 4,5 bilhões de anos. E aí a gente vai ver que nesse 4,5 bilhões de anos, nós somos os últimos a chegar como ser vivo. Nós temos aí mais ou menos o Homo sapiens, não estou nem falando de todos os outros. O Homo sapiens tem aí entre 170 a 300 mil anos. Nós somos os últimos, somos os mais sofisticados, mas na escala da evolução, no reloginho da evolução, a gente está aí no último minuto, eu diria. Se a gente for lembrar que, por exemplo, os dinossauros viveram na Terra e dominaram o ambiente por 160 milhões de anos. E aí eu gosto de lembrar que eu sempre digo que arte e psique se complementam, até porque a arte é uma das grandes expressões do ser humano que os outros animais não têm. Então a gente tem que pensar sempre que a arte nos dá dicas de tudo que acontece com a gente, com o nosso comportamento. E vamos lembrar de Caetano Veloso, que eu adoro, que tem uma seguinte frase naquela música Vaca Profana, que ele diz: de perto ninguém é normal. Mas tem um outro carinha, que não é músico e que a gente já ouviu falar muito, que é o Freud, que diz uma coisa bem parecida: toda pessoa só é normal na média. O que significa isso? Que as pessoas têm uma média que a gente diz assim: olha, a grande maioria apresenta esse tipo de comportamento. Aí tem uma minoria que tem um comportamento totalmente diferente. Então, isso para Freud era o padrão de normalidade. A grande maioria configurava a normalidade. Eu discordo um pouquinho, porque eu acho que padrão de normalidade tem a ver com o funcionamento cerebral de cada um e a gente determina o que é melhor para a gente, o que não é melhor para a gente, dentro, é claro, de valores sociais e de respeito ao próximo e senso ético. Quando eles falam de perto ninguém é normal e todo mundo é normal só na média, eles exatamente falam para a gente o que a ciência começa a constatar e já está constatando há muito tempo e cada vez mais confirma. O que significa isso? Nenhum de nós possui um cérebro perfeito. Pra vocês terem uma ideia, o que seria um cérebro perfeito? Seria um cérebro que produz neurotransmissores em quantidades
exatas ou iguais. Então, eu teria em todos os circuitos quantidades exatas de serotonina, noradrenalina, dopamina. Isso não é possível, até porque cada região tem uma produção de neurotransmissor que todos sabem que é o nosso combustível no cérebro, é a gasolina que faz o cérebro se movimentar e executar todas as suas funções. Então, de cara, a gente sabe que não existe esse padrão. E uma outra coisa, os circuitos elétricos do cérebro, que a gente vê aqui nessa imagem que eu acho linda, os circuitos elétricos do cérebro teriam que ser todos igualmente ativados em todas as regiões. A gente sabe que também isso não ocorre. Por exemplo, uma pessoa que tem tendência à procrastinação, aqui na região da testa, tá vendo? Que seria a fronte, ela teria menos atividade de circuitos e também teria menos produção e liberação de dopamina, que é uma substância da atenção, da concentração. Essas pessoas teriam tendência ao que a gente chama de dispersão, procrastinação e dificuldade de executar tarefas, porque o lobo frontal é esse lobo que é o maestro do cérebro. É ele que coordena tudo, então, se você tem menos neurotransmissores que deveriam estar aí funcionando, se você tem menos circuitos, ou seja, menos atividade elétrica dentro do cérebro, nessa região, ela funciona menos. Mas tudo é assim. Por exemplo, você não tem um cérebro perfeito, você não tem um cérebro que é bom em tudo. O que é um cérebro bom em tudo? É aquela pessoa que é um gênio na informática, um gênio na habilidade social, um gênio nas artes. Não é possível, exatamente por essa imperfeição do cérebro humano. Então, a gente vê, em geral, por exemplo, um gênio de informática ou engenharia, ele, por um lado, ele apresenta esse super talento, esse super dom, mas, em compensação, ele tem muita dificuldade nos relacionamentos sociais. Por quê? Porque as áreas cerebrais que comandam a parte de cálculos, a parte de tecnologia, é bem diferente das áreas que comandam essa questão da socialização, da interação, da afetividade. E, em geral, um cérebro, quando tem uma região que funciona mais, tem mais atividade, tem um contraponto de outra que funciona menos. Isso é a regra. Quando a gente vai lembrar o filme do Steven Spielberg, Jurassic Park, né? Lembra que os dinossauros, como eu falei no início, habitaram e dominaram o nosso planeta por mais de 160 milhões de anos. E nós, tá? Homo sapiens, a gente está aí em 300 mil. É muito pouco. É muito, muito pouco mesmo. De alguma maneira, a gente tem que entender que o cérebro humano ainda está em lapidação, ainda está em evolução, em muita adaptação. Existem animais que nesse meio tempo sumiram, desapareceram, porque não se adaptaram ao ambiente. Outros, o próprio dinossauro. A partir de mudanças na estrutura da Terra, ele não mais conseguiu sobreviver. Então, isso vai acontecendo o tempo inteiro. Por quê? Existe a evolução que a gente chama da evolução biológica, tá? Nossa evolução está apenas começando. O que é evolução biológica? A evolução biológica é que prepara o nosso corpo para sobreviver e para reproduzir. Então, isso aconteceu e acontece em todos os seres vivos. Mas é algo que está muito longe do nosso controle. Em que momento uma espécie começa, por exemplo, a ter uma habilidade que não tinha antes e favorece o seu crescimento? Isso é como se fosse um circuito montado que, em algum momento, isso vira dentro da evolução para que aquela espécie se prevaleça dessa vantagem biológica para poder estar na Terra, sobreviver e reproduzir. O que acontece com o cérebro humano é que, apesar de sermos bebês dentro da evolução, a gente está tendo uma evolução que a gente não percebe. Nesse exato momento, por exemplo, pode ter humanos que não mais têm um apêndice. Outro dia até andei lendo sobre isso. O apêndice é um pedacinho do intestino grosso que fica aqui, do ladinho, né? Aqui na fossa ilíaca direita, do lado direito, e que quando inflama a gente tem que operar, porque senão você pode fazer uma septicemia. Muito bem, já tem crianças descritas ao redor do mundo que nascem sem um apêndice. O que significa isso? Provavelmente esses seres humanos terão
muito menos risco de morrer de septicemia, que seria a consequência de um apêndice supurado. Agora, temos influência sobre isso? Muito pouco. A evolução biológica parece ser algo pré-determinado a acontecer e favorecer algumas espécies ou desfavorecer outras. No nosso caso, a evolução não visa a perfeição, em caso de nenhuma espécie, tá? Ela visa o quê? Adaptabilidade. Então, para o reino animal, do qual nós fazemos parte também, toda evolução virá para que a gente possa perpetuar a espécie e sobreviver. Só isso. O cérebro elabora um sistema para tornar a vida dos seus ancestrais mais fácil. O circuito detector de erros, sobrevivência e convívio. O que significa isso, gente? Dentro do cérebro humano, e isso é comum com muitos outros animais, mas vamos falar do nosso cérebro humano, existe um circuito que a gente chama circuito do medo, circuito da sobrevivência ou circuito detector de erros. Esse circuito é um circuito que, mesmo que você não perceba, ele rapidamente sabe se tem algo te ameaçando. Então é aquele circuito que você está no escuro de noite em casa e alguma coisa cai ou algum barulho se faz e rapidamente o seu coração dispara, sua pupila dilata para que você possa ver mais no escuro e para que você possa botar sangue para os músculos ou fugir ou enfrentar um possível inimigo. Isso acontece independente do inimigo ser real ou imaginário. Esse circuito talvez seja o circuito mais antigo, que é o circuito que o tempo todo ele está feito uma antena parabólica detectando qualquer coisa que possa ameaçar nossa sobrevivência. E tem um outro circuito que também é o circuito da busca do prazer, que na vivência de nós lá no primórdio da nossa espécie, estava muito relacionada ao prazer sexual e aí garantia a reprodução. Então, evitava que a gente morresse e fazia com que a gente reproduzisse. Por isso que a gente chegou até aqui, apesar de sermos uma espécie, como animais, muito frágeis. Se a gente for olhar, por exemplo, um tigre, um leão, ou até mesmo os próprios dinossauros, comparar a gente com esses animais é até ridículo, porque assim, não temos músculos fortes, não temos capacidade de velocidade, de correr, de fugir. Mas aconteceu uma coisa no ser humano que foi muito bacana, que foi o quê? Por ele ter um lobo frontal muito sofisticado, muito novo, e ter a capacidade cognitiva maior, no sentido de buscar soluções, ele pôde produzir um avanço tecnológico que jamais foi visto. Se ele faz bom uso disso, a gente tem que questionar, talvez não, mas o fato que nós evoluímos tecnologicamente de uma forma inimaginável e numa velocidade muito grande, mas nossos cérebros ainda são praticamente os mesmos do homem primitivo. Então, ele está o tempo todo conectado a acionar o circuito de detecção de perigo e reprodução. Quando isso falha, olha que coisa bacana, a gente vai ter o quê? O circuito da sobrevivência é o mesmo circuito do medo. É o que faz a gente fugir de qualquer ameaça. Quando isso fica superativado, a gente vai começar a ter adoecimento desse cérebro que não precisa mais de tanto medo. Por exemplo, a gente hoje precisa fugir de jacarés pela rua? Não. A gente hoje precisa fugir de leões? Não. Eu diria até que os animais têm que fugir mais da gente do que a gente deles, porque a gente, infelizmente, desenvolveu uma tecnologia que a gente mata animais com muita facilidade. Então, nós fizemos uma grande revolução tecnológica, mas não fizemos a grande revolução do conhecimento, do autoconhecimento e da despertar da consciência, que é entender isso tudo e tirar o melhor proveito para que a gente possa aí sim fazer a nossa evolução, que seria a evolução do espírito, a evolução da ética, da melhora e do crescimento transcendental do homem. A gente vai ver isso com mais carinho. Esse mesmo cérebro que foi feito para um mundo muito hostil lá atrás, é o mesmo cérebro que revolucionou a tecnologia.
Ao mesmo tempo que a gente fez coisas incríveis, automóveis, aviões, computadores, celulares, nosso cérebro ainda é o mesmo. Parece aquela musiquinha do Belchior. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. No caso do nosso cérebro, isso é verdade. Nossos pais ancestrais, né? O que acontece? Esse tipo de cérebro, ainda muito primitivo, e com toda a revolução que ele conseguiu promover no mundo, ele criou estilos de vida que acabam por adoecê-lo. Por quê? Hoje em dia, você vai ao supermercado, você tem que caçar uma galinha, depenar uma galinha, cortar a galinha? Não, você abre simplesmente um freezer e vem a galinha cortadinha em pedacinhos. Ficou muito prático. Mas para o teu cérebro, você ainda é um caçador. Então, qualquer coisa que uma pessoa te dê um pisão no pé, no mesmo supermercado, o que você vai fazer? O coração vai disparar, vai vir uma raiva, você vai querer reagir, porque para o teu cérebro você foi ali buscar comida e um inimigo pisou no seu pé. Se você não entender que esse pisar no pé e essa reação é reação que foi motivada por um circuito cerebral que está aí há muito tempo, há pelo menos 300 mil anos, você vai simplesmente reagir e não vai ter noção de que a gente tem que modular esse sistema. Do mesmo modo, por exemplo, a gente hoje tem que reproduzir freneticamente para poder dominar melhor o mundo? Não. A gente hoje está até reproduzindo menos. Não quer dizer que a gente está fazendo menos sexo, nós estamos fazendo menos sexo visando a reprodução. Por quê? Porque a gente sabe que a gente hoje tem um domínio no planeta Terra que, pelo contrário, se a gente começa a se reproduzir indefinidamente, a gente vai gerar escassez de água, de comida para todo mundo. Hoje nós já somos 8 bilhões de habitantes e não tem tanta matéria-prima para isso tudo. Então a gente tem que estar muito atento. Esse instinto de reprodução que está no circuito que a gente chama da recompensa, que é um outro circuito muito bem marcado no cérebro, o que acontece? Se eu não tenho mais essa atividade sexual visando a reprodução para povoar o planeta, isso pode se transformar facilmente num adoecimento, que são as compulsões, os vícios. Então eu diria que a ansiedade, que é a outra moeda do medo, está muito ligado ao sistema da sobrevivência. Então, toda vez que a gente tem um sistema do medo muito ativado, detector de defeitos muito ativado, a gente deixa de estar sendo protegido para estar adoecendo por esse excesso de ansiedade. Porque hoje a gente tem muito menos perigos do que tinha um homem na época, há 300 mil anos atrás. Imagina, a gente não tinha onde morar, a gente tinha que morar em cavernas, a gente tinha que dividir cavernas com morcegos, baratas, ratos. É por isso que a gente tem tanto medo, né? Fobia de barata. Eu acho tão interessante que toda vez que alguém fala em barata, ai, que nojo, que nojo. Nosso nojo vem da época que a gente dividia com esses seres uma caverna, porque a gente não tinha um apartamento, uma casa, nada disso para morar. Só que tem que hoje as necessidades são diferentes. Você tem, pelo menos, ainda que residências rudimentares, muita gente, mas você tem algo que pode se proteger um pouco mais e não precisa estar em cavernas, como foi o nosso início. Então, isso faz com que a gente veja que o adoecimento passa a ser uma disfuncionalidade entre o que o cérebro foi preparado para nos defender e reprodução e o que não aconteceu. Nós revolucionamos o mundo e ainda nos comportamos como animais primitivos. Se a gente não tiver o conhecimento, o autoconhecimento de integrar isso tudo, a gente vai passar o resto da vida adoecendo sem saber porquê e sem saber como retomar a posse dessa máquina que é linda, mas que precisa ser conduzida. E a melhor pessoa para conduzir o seu cérebro é você. Ninguém vai ser igual a você. Nenhum de nós é igual. Fórmulas perfeitas que servem para todo mundo não funcionam. Nós somos seres únicos e, como únicos,
temos que assumir o controle da nossa vida. Só para a gente ter uma ideia como essa mudança evolutiva e como esse cérebro que ainda guarda um padrão muito antigo e a mudança tecnológica produziu disfuncionalidades e transtornos mentais muito grandes, até porque temos um cérebro extremamente sofisticado. Uma máquina mais sofisticada dá defeitos mais sofisticados. Por isso, a espécie humana tem muita disfuncionalidade em relação à sua estrutura mental, ao seu funcionamento cerebral. Nada do que a gente não possa conhecer e dominar, como a gente fez com a tecnologia. Agora, eu acho que foi Jung que falou que era muito mais fácil convencer, levar um homem à Lua, do que convencer as pessoas a fazerem uma viagem para dentro de si, para o autoconhecimento, para o conhecimento, para que possa realmente trocar a revolução tecnológica e fazer uma grande revolução dentro do nosso despertar da consciência. Só assim a gente vai ter saúde mental de verdade. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas o caminho, com certeza, é certo. Qualquer outro caminho que você comece a pegar, que alguém te dá uma fórmula mágica, que alguém te promete coisas absurdas, esse caminho vai dar em mais adoecimento. Não tenha dúvida. Você vai cair, vai se atolar e de lá não vai sair. Não ponha a sua vida nem a sua saúde mental nas mãos de pessoas que sequer sabem quem vocês são, a que vocês se destinam, o que vocês vieram fazer, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. Se essa pessoa não tiver ou não quiser saber essa informação, você pode dar essa informação. E aí você pode ter ajuda, mas não dar a sua vida, dar o controle da sua vida nas mãos de alguém que é diferente de vocês, sempre será. Então vamos lá. Só para a gente ver como anda essa questão do adoecimento mental, vamos pegar uns dados básicos para a gente ter uma ideia, tá? Peguei vários dados aí da Organização Mundial de Saúde. Estima-se que mais de 264 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem, por exemplo, de depressão. A depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo. Esse dado de incapacidade foi feito pela Escola de Saúde Mental de Harvard. Por quê? Foi feita uma pesquisa deixando claro que toda vez que uma pessoa deprime, o impacto financeiro é enorme. Então, hoje, a doença que mais causa impacto financeiro, principalmente porque ela está acometendo jovens, está acometendo pessoas que estão no auge da sua força de trabalho, é a depressão. Tá? Então, quando Harvard para estudar, a Escola de Saúde Mental de Harvard se associa à Escola de Business de Harvard para estudar a depressão, significa que o impacto é muito maior. Ela só perde em questões numéricas, tá? Para doenças cardíacas e AIDS, porque em termos de impacto financeiro é a primeira. As taxas de depressão são cerca de 4 a 5% da população mundial. Isso varia, tá? De realidade para realidade. A gente tem que lembrar sempre que essas estatísticas estão sempre abaixo, porque a grande maioria das pessoas sequer chega a ter diagnóstico. Isso ao redor do mundo. Num país como o nosso, isso ainda é mais expressivo. Todos os países do terceiro mundo, essas estatísticas sempre estão subavaliadas, porque as pessoas sequer chegam a ter algum tipo de diagnóstico. E ocorre muita tal da automedicação. Aí encontra com uma vizinha ou com alguém que fala que não estava bem, que estava com os pensamentos ruins, mas tomou um remedinho e ficou ótimo. Então, isso é muito comum na nossa cultura. Então, quando a gente fala ali 4, 5%, a gente pode saber que isso é muito mais, mas a gente tem que partir de alguns dados oficiais. O Brasil é o país com maior prevalência de depressão na América Latina, com cerca de 5,8% da população afetada. Eu ouso dizer que isso aí, pelo menos, é o dobro, tá? Pela minha percepção, mas vamos botar aqui. Isso ainda é muito. Se a gente calcular
que hoje a população do Brasil é em torno de 214, 215 milhões de habitantes, se fosse 10%, seria 22 milhões de pessoas. 5,8, vamos botar aí 5, isso daria mais ou menos numa base de 11 milhões, aproximadamente 11 milhões de pessoas. Diria que isso é um dado que não está atualizado, foi antes da pandemia. Durante a pandemia, a gente sabe que logo após a pandemia, a gente teve um aumento no primeiro ano de casos de depressão de 25%. Em 2019, quase 1 milhão de pessoas, incluindo 14% dos adolescentes do mundo, viviam com transtorno mental. Aí é todos os transtornos, tá, gente? Por que eu falei de depressão? Porque depressão e ansiedade são os transtornos mais comuns. Então, a gente está focando aí só para ter uma ideia. Não estou excluindo nenhum outro transtorno, por exemplo, como toque, como a esquizofrenia, mas a gente tem que partir de um padrão que seja o padrão que ocorre mais, para a gente só dar essa ideia para vocês. O suicídio foi responsável por 1 em cada 100 mortes e 58% dos suicídios ocorreram antes dos 50 anos de idade. Isso também é um dado da OMS. Tem um dado da OMS, que não está aqui, mas eu lembro de cabeça, em 2012, olha que já tem bastante tempo, e de lá para cá isso só piorou, assim, em termos de estatísticas, infelizmente, a gente teve um suicídio a cada 40 segundos ao redor do mundo. Isso também é um dado da Organização Mundial de Saúde. Ou seja, as pessoas morreram muito mais de suicídio do que de homicídios, do que guerras, mortes em guerras e também desastres naturais. Então, assim, fechar os olhos para isso é você negar uma realidade. Se você for ver, está lá. Então, o que está acontecendo exatamente no mundo, porque não é uma realidade brasileira, é do mundo, que as pessoas estão desistindo de viver. Tem alguma coisa muito errada. E eu tenho certeza que esse errado é a falta do conhecimento. É a falta do autoconhecimento, é a falta de possibilidade de transformar a sua vida numa vida que tenha sentido e propósito. Isso está na história da humanidade desde sempre. Em algum momento a gente se fascinou tanto com o avanço tecnológico que a gente esqueceu, por exemplo, dos grandes filósofos, que lá em 2000 anos antes de Cristo já falavam disso. Então, assim, nós nos desconectamos da essência da vida humana, que é uma essência de sentido e de propósito. Se a gente não tiver sentido e propósito, a gente não constrói a nossa história. E aí a gente se perde no meio do caminho e vira o quê? Só um animal biológico. E o homem é mais do que isso. Ansiedade, e aí, gente, ansiedade é o transtorno de ansiedade, que já é o adoecimento vindo do excesso de ansiedade. De onde vem a ansiedade? Do circuito da sobrevivência, do circuito detector de erro. Só que a gente precisava ter esse circuito no início dos tempos de Homo sapiens, a gente precisava ter isso muito aguçado, porque a gente precisava viver em condições absolutamente inóspitas. Mas hoje a gente não precisa tanto desse circuito como ele é potente e foi potente para trazer a gente até aqui. O que acontece? Não é por acaso que o maior índice de transtornos mentais no mundo inteiro são os transtornos de ansiedade, que a gente também pode dizer que são os transtornos do medo. Medo e ansiedade são duas faces da mesma moeda. Ansiedade é o transtorno mental que afeta o modo como a pessoa pensa, sente e se comporta. Uma pessoa que tem excesso de ansiedade, ela está dominada pelo medo. Ela tende a paralisar, ela tende a não seguir o seu destino e ela é tomada sempre por um negativismo. Por quê? Porque o cérebro, para nos defender, sempre imagina o pior panorama, porque o melhor não precisa, né? O melhor, quando vem a notícia boa, todo mundo sabe como agir. A gente comemora, a gente fica feliz, a gente se sente motivado para fazer mais. Quando existe uma notícia ruim, a gente está o tempo todo com medo que ela se concretize. E a gente está o tempo todo vendo o que eu posso fazer. Então,
Então o cérebro o tempo todo ele fica simulando possibilidades ruins. Quanto mais eu tiver esse sistema do medo e da ansiedade ativado, mais eu irei adoecer. Eu vou ter medo, medo do futuro, medo de todas as mudanças que a vida vai me trazer, porque a vida sempre vai trazer mudanças. Então é super importante que a gente entenda que a ansiedade, ou seja, a ansiedade patológica, aquela que nos paralisa, que muita gente conhece um transtorno de ansiedade, que é o transtorno do pânico, que é aquela hora que a pessoa tem certeza que vai morrer, ela não consegue se mexer, ela é tomada por uma descarga de noradrenalina, que ela tem taquicardia, tontura, ela tem náuseas, enjoo e sensação de morte iminente. Então, nessa hora, tudo é negativo, os pensamentos são negativos. Quando você é tomado por uma hiperatividade desse circuito, você adoece por excesso de ansiedade. Um dado aqui importante, de acordo com a CNN, em 2020, mais de 26% dos brasileiros tiveram diagnóstico de transtorno de ansiedade. Gente, a ansiedade, ela tem uma parte que é boa, é aquela hora véspera de uma prova, você tem um pouco de ansiedade. Ansiedade boa é a expectativa, é você ter aquela expectativa para você se preparar, para você enfrentar um problema. Agora, quando essa ansiedade se torna tão grande que você paralisa, que você não consegue agir, aí você tem um adoecimento pelo excesso de ansiedade. Então você vê que 26% é um número muito, muito alto. E se teve diagnóstico, não é uma ansiedade normal, ou seja, é uma ansiedade que causa disfuncionalidade, seja no seu ir e vir, como o pânico, seja na insegurança de assumir responsabilidades, de alçar novos voos, seja da impossibilidade de você se apresentar publicamente, porque a fobia social é um tipo de ansiedade, que a gente vai ver mais na frente. Então, ansiedade patológica. 26% é muita, mas muita coisa. Ansiedade é mais comum em mulheres do que em homens. Esse é o mesmo dado da CNN, tá? No Brasil, 31,6% das mulheres e 21,6% dos homens sofrem de ansiedade. Isso é um dado, gente. O Brasil foi considerado o país com maior número de transtornos de ansiedade pela Organização Mundial de Saúde. Ou seja, estamos adoecendo de excesso de medo. E se estamos com excesso de medo, estamos sem possibilidade de fazer coisas ou chegar em lugares que seriam destinados a nós. Seria destinado à nossa evolução mental, à nossa evolução de consciência. O medo é o pior conselheiro que pode ter, porque ele sempre sinaliza que a gente não vai conseguir. Segundo a ABDA, né, que é a Associação Brasileira do Déficit de Atenção. Por que eu botei aí? Eu botei a depressão, botei a ansiedade e botei também o TDAH, que é esse problema que todo mundo hoje já conhece, já ouviu falar, e que causa muito transtorno quando a pessoa tem dificuldade de executar suas tarefas, tem muita dificuldade em focar no que tem que ser feito e que acaba levando uma procrastinação e um impedimento que essas pessoas alcancem realmente o rumo da vida, né? Que elas possam chegar para onde elas foram planejadas para ser. A natureza não cria nada por acaso. Se a gente foi criado com um talento, com um tipo de dom ou com um tipo de aptidão, significa que a gente tem uma missão a cumprir. Se a gente não tira esse eco, né, a gente vai adoecer e a gente não vai se realizar como ser humano, ou seja, cumprir suas tarefas em função dos dons e talentos que nos foram dados.